Visualize acordar numa manhã qualquer e sentir uma inquietação inexplicável, como se o universo estivesse sussurrando segredos que apenas você poderia decifrar. Foi precisamente essa sensação que tomou conta do renomado astrofísico Avi Loeb na madrugada de uma quarta-feira recente. Este cientista, reconhecido mundialmente por suas teorias revolucionárias, decidiu interromper sua rotina matinal para esboçar uma hipótese que poderia transformar nossa compreensão do cosmos. Imagine por um momento, você está tomando seu café da manhã, checando as notícias no celular, quando de repente se depara com uma manchete que faz seu coração acelerar. Objeto misterioso do espaço profundo pode não ser natural. Parece ficção científica, não é? Mas isso é exatamente o que está acontecendo agora mesmo, enquanto você assiste este vídeo. O objeto de obsessão científica de Loeb era o misterioso visitante conhecido como 3 e Atlas, uma entidade cósmica que atravessa nosso sistema solar carregando enigmas de proporções galácticas. E aqui está a parte mais arrepiante. Alguns dos maiores cientistas do mundo estão genuinamente preocupados com o que esse objeto pode representar. Nas próximas 2 décadas da sua vida, você provavelmente nunca mais verá algo parecido com isso. E quando eu disser para você as estatísticas por trás da aparição desse objeto, você vai entender por que observatórios ao redor do mundo cancelaram outros projetos para focar exclusivamente nele. CONTEXT, o histórico EDSC, o BERTA. Este intruso celestial não possui origem local. Diferentemente dos corpos celestes que conhecemos intimamente em nossa vizinhança planetária, o 3 e Atlas emergiu das profundezas do espaço interestelar, tornando-se apenas o terceiro objeto desta categoria jamais identificado pela humanidade. Mas vamos voltar um pouco no tempo para você entender a magnitude histórica do que estamos presenciando. Em toda a história humana registrada, menos desde os antigos babilônios que mapeavam estrelas, passando por Galileu com seu telescópio rudimentar, até os observatórios espaciais mais avançados da atualidade, nós conseguimos identificar apenas 2 objetos vindos de fora do nosso sistema solar. O primeiro foi o enigmático Oumuamua em 2017, um objeto alongado que deixou os cientistas perplexos com seu comportamento anômalo. Ele acelerava sem razão aparente, não tinha cauda de cometa e sua forma era completamente bizarra, menos como um charuto cósmico de 400 metros de comprimento. Quando tentaram estudá-lo mais profundamente, já era tarde demais. Ele estava desaparecendo nas profundezas do espaço. Em 2019 veio o segundo visitante, Doisy Borisov. Este pelo menos se comportava como um cometa normal, com uma cauda reconhecível e composição química familiar. Os cientistas respiraram aliviados, finalmente tinham um objeto interestelar comportado para estudar. Mas agora, 2025, temos o 3 e Atlas. E este está quebrando todas as regras novamente. A descoberta aconteceu em 1 de julho de 2025, quando o sistema Atlas Asteroid Terrestrial Limpa, Last Alert System, no Chile, detectou um ponto luminoso movendo-se de forma estranha pelo céu noturno. Inicialmente, os astrônomos pensaram que fosse apenas mais um asteroide comum, mas conforme analisaram sua trajetória, perceberam algo extraordinário. Este objeto vinha de muito, muito longe. Imagine o choque nos centros de controle ao redor do mundo, quando os cálculos confirmaram. Era outro visitante interestelar. Em laboratórios da NASA, ESA e observatórios privados, alarmes começaram a tocar. Reuniões de emergência foram convocadas. Telescópios foram redirecionados. Características únicas e misteriosas. Agora vem a parte que realmente vai fazer você questionar tudo que sabe sobre o universo. O esboço elaborado por Loeb apresenta uma análise detalhada do fenômeno luminoso que envolve este visitante cósmico. As observações do telescópio espacial Hubble, de 21 de julho de 2025, quando o cometa estava a 277 milhões de milhas da Terra, revelaram algo que nunca tinha sido visto antes. Um casulo de poeira em forma de lágrima emanando do núcleo sólido e gelado. Esta manifestação visual não aparece como um ponto estelar definido, mas sim como uma mancha difusa envolvida por uma névoa cósmica. Pense nisso.
Estamos olhando para um objeto que viajou por bilhões de anos através do vácuo gelado do espaço interestelar. Ele passou por sistemas solares que nem sabemos que existem. Foi bombardeado por radiação cósmica de intensidade inimaginável e sobreviveu a temperaturas próximas do zero absoluto. E agora ele está aqui, na nossa vizinhança cósmica. Mas aqui está onde as coisas ficam realmente estranhas. Um aspecto extraordinário que capturou a atenção de Loeb foi a trajetória singular do 3 e Atlas. Imaginem por um momento. Vocês estão atirando uma bola de papel no lixo do outro lado da sala. Agora imaginem que, ao invés de uma sala, vocês estão atirando através da galáxia inteira. E ao invés de mirar em um lixo, vocês precisam acertar exatamente o plano onde orbitam os planetas do nosso sistema solar. O objeto navega precisamente no mesmo plano orbital que abriga os planetas do nosso sistema solar, seguindo o que os astrônomos denominam plano eclíptico. Esta rota o faz atravessar campos de poeira zodiacal, que permeiam essa região, criando um fenômeno de desaceleração das partículas ejetadas de sua superfície devido à resistência do meio interestelar. A matemática por trás disso é assombrosa. Segundo cálculos estatísticos rigorosos, a probabilidade de um objeto do espaço profundo seguir exatamente esta trajetória específica é de meros 0,2%. Para colocar isso em perspectiva, você tem mais chance de ganhar na loteria múltiplas vezes seguidas do que um objeto interestelar acidentalmente seguir essa rota. Esta precisão quase impossível está fazendo alguns dos maiores cérebros da astronomia questionarem se estamos diante de uma coincidência cósmica extraordinária ou algo completamente diferente. Alguns cientistas estão sussurrando uma palavra que raramente aparece em papers acadêmicos sérios: intencionalidade. Análise física de ETA, LHADA. Vamos mergulhar nos detalhes físicos que estão deixando cientistas de cabelo em pé. Circundando o 3i Atlas existe uma aura luminosa que se expande por aproximadamente 3.000 quilômetros em todas as direções. Para você ter uma ideia da escala, isso é quase a metade da largura do Brasil. Esta luminosidade resulta da reflexão da luz solar nas minúsculas partículas de poeira que escapam continuamente de sua superfície, criando um espetáculo visual comparável a brasas incandescentes dispersando cinzas pelo vácuo espacial. Mas Loeb propôs uma teoria que fez a comunidade científica parar para prestar atenção, que esta luminosidade não seria meramente reflexo, mas possivelmente emissão direta do próprio objeto. Imaginem as implicações disso! Se o objeto está emitindo sua própria luz, isso sugere processos internos ativos. Não estamos falando de reflexão solar passiva, como acontece com rochas comuns. Estamos falando de algo gerando energia internamente. Esta hipótese colocaria o 3 e Atlas numa categoria dimensional menor do que inicialmente calculado, talvez inferior a 100 metros, similar aos seus predecessores interestelares. Mas isso abriria possibilidades para origens muito mais exóticas, incluindo fragmentos de supernovas raras. E aqui está a parte que está causando debates acalorados nos corredores da NASA Tecnologia Artificial de civilizações distantes. O comportamento das partículas ejetadas revela complexidades que desafiam nossa compreensão atual da física dos cometas. Algumas dessas partículas carregam carga elétrica e interagem entre si, gerando padrões dinâmicos únicos que nunca documentamos antes. É como se o objeto tivesse sua própria personalidade eletromagnética. Os cálculos mais recentes indicam que o 3 e Atlas perde aproximadamente 10 kg de material por segundo. Para colocar isso em perspectiva, é como se uma pessoa de peso médio desaparecesse completamente do objeto a cada 7 segundos. Essa taxa de perda material é baseada em estimativas de que seu núcleo possui cerca de 10 km de raio, com um período rotacional de 16 horas. Mas aqui está o que realmente está perturbando os especialistas. As análises espectroscópicas do Hubble revelaram que as partículas microscópicas são expelidas a velocidades de até 20 metros por segundo. Isso contrasta drasticamente com a velocidade mínima esperada de apenas 1 metro por segundo, baseada puramente na rotação do objeto. Esta discrepância energética de 2000% sugere processos internos muito mais dinâmicos do que a simples força centrífuga poderia explicar. Algo dentro desse objeto está gerando energia suficiente
para lançar material a velocidades que não conseguimos explicar com nossa física atual de cometas. Anomalias comportamentais. Agora chegamos à parte que está realmente deixando a comunidade científica em estado de alerta. Paradoxalmente, o 3. E Atlas não exibe a cauda característica associada aos cometas tradicionais. Para quem não é da área, isso pode parecer um detalhe menor, mas para os astrônomos, é como ver uma pessoa respirando embaixo d'água, menos simplesmente, não faz sentido. Loeb explica este fenômeno pela dispersão rápida e quantidade limitada de poeira ao seu redor, resultando apenas no brilho difuso observado ao invés da típica cauda cometária. Mas observações recentes da missão SPHEREX da NASA, em meados de agosto de 2025, revelaram algo ainda mais intrigante. Uma coma de dióxido de carbono massiva, abrangendo pelo menos 348 mil quilômetros de raio. Embora seja visível apenas no infravermelho próximo, isso significa que existe atividade química intensa acontecendo que nossos olhos não conseguem ver. É como descobrir que alguém está sussurrando ao seu lado, mas você só pode ouvir usando equipamentos especiais. A camada atmosférica de poeira pode ter apenas 1 milímetro de espessura, resultado de bilhões de anos de erosão cósmica durante sua jornada interestelar. A coloração avermelhada do objeto lembra corpos da cintura de Kuiper, sugerindo composição rica em moléculas orgânicas modificadas pela radiação cósmica ao longo de eras. Os modelos computacionais mais avançados indicam origem no disco espesso da Via Láctea, região poblada por estrelas antigas e relativamente pobres em elementos pesados. Aqui está uma informação que vai fazer você repensar nossa posição no universo. Isso implica que o 3 e Atlas pode ser bilhões de anos mais antigo que nosso Sol e conter significativa fração aquática. Estamos literalmente olhando para um fóssil cósmico que carrega informações sobre épocas do universo que precederam a formação do nosso sistema solar. Mas a descoberta mais chocante sobre o 3 e Atlas reside em suas dimensões colossais, diferentemente de seus predecessores interestelares, que mediam centenas de metros. Este objeto aparenta possuir cerca de 20 quilômetros de diâmetro. Para colocar isso em perspectiva, é maior que a cidade de Paris. A matemática e estatística por trás disso é aterrorizante. Deveríamos detectar milhares de objetos menores antes de encontrar um colosso desta magnitude, aproximadamente 100 mil rochas menores para cada objeto deste porte. Objetos desta escala deveriam aparecer em nosso sistema solar apenas uma vez a cada 10 mil anos. Então, por que encontramos um exatamente agora? Por que durante nossa geração? Por que no momento exato em que desenvolvemos tecnologia suficiente para estudá-lo detalhadamente? Algumas dessas coincidências estatísticas estão fazendo cientistas respeitáveis questionarem se realmente estamos lidando com coincidências. T-O-R e a S-C-O-N-T-R ou V-R S-A-S. Agora chegamos à parte que está dividindo a comunidade científica em facções apaixonadas. Loeb, conhecido por nunca fugir de controvérsias, teoriza sobre possibilidades alternativas quanto à natureza do objeto que fariam qualquer roteirista de ficção científica ficar com inveja. Uma possibilidade são composições exóticas como icebergs de hidrogênio ou hélio, elementos abundantes no meio interestelar, embora instáveis sob radiação estelar. Imaginem um iceberg do tamanho de uma cidade, feito dos elementos mais leves do universo, navegando pelo espaço por bilhões de anos. Seria como encontrar um floco de neve que sobreviveu a uma viagem através do deserto do Saara. Mas a teoria mais controversa de Loeb propõe algo que fez manchetes ao redor do mundo: origem artificial. Um artefato tecnológico que justificaria tanto o alinhamento orbital, improvável com o plano eclíptico 0,2% de probabilidade, quanto sua aproximação precisa de Marte, Vênus e Júpiter, 0,005% de probabilidade. Vamos fazer um exercício mental aqui. Se você fosse uma civilização avançada querendo estudar um sistema solar distante, como você faria? Você provavelmente enviaria uma sonda que passasse o mais próximo possível dos planetas principais para coletar o máximo de dados. E qual seria a rota mais eficiente? Exatamente através do plano onde orbitam os planetas. A precisão da trajetória do 3. E Atlas não é apenas estatisticamente improvável,
é quase impossível. É como atirar uma flecha do outro lado do mundo e acertar o centro de um alvo do tamanho de uma moeda. Algumas vezes, quando as coincidências se acumulam demais, talvez não sejam mais coincidências. Propostas ambiciosas estão sendo discutidas nos mais altos escalões da NASA, incluindo redirecionar a sonda Juno, atualmente orbitando Júpiter, para um sobrevoo próximo do 3, e Atlas em março de 2026. Utilizando apenas 60 kg de propelente. Esta representaria uma oportunidade única para estudar detalhadamente este gigante interestelar antes de sua partida definitiva. Imagine as reuniões acontecendo agora mesmo na NASA, engenheiros calculando trajetórias, administradores pesando custos versus benefícios potenciais, e cientistas argumentando que essa pode ser nossa única chance em décadas de estudar um visitante interestelar de perto. É uma corrida contra o tempo que faria qualquer thriller espacial parecer brando. Contudo, tal manobra exigiria complexas aprovações da NASA e ajustes orbitais precisos. Estamos falando de redirecionar uma missão de bilhões de dólares, com base na esperança de que conseguiremos interceptar um objeto, movendo-se a dezenas de milhares de quilômetros por hora. É astronáutica de precisão no seu nível mais extremo. Momento crítico e implicações. O momento decisivo que definirá tudo está se aproximando rapidamente. O 3. E Atlas atingirá seu periélio, o ponto mais próximo do Sol, em 29 de outubro de 2025. Este evento fornecerá um teste definitivo para sua natureza. Se for genuinamente um cometa, deveria exibir intensa erupção de gases devido à maior iluminação solar. Mas aqui está o problema. Infelizmente, o objeto ficará oculto atrás do Sol durante este período crítico, limitando observações diretas. É como se o universo estivesse deliberadamente nos impedindo de ver o momento mais revelador. A ausência de atividade típica de cometa, ou pior, manobras anômalas durante esse período, transformaria este visitante num enigma de proporções planetárias. Enquanto isso, o telescópio espacial James Webb e outras instalações terrestres continuam monitorando cada detalhe deste misterioso gigante que cruza o espaço. Cada pixel de dados é precioso. Cada espectro analisado pode conter a chave para desvendar um dos maiores mistérios da astronomia moderna. Como Surrelobe, devemos manter vigilância científica rigorosa, pois este objeto pode executar manobras encobertas até novembro. Imaginem a tensão nos centros de controle. Será que quando o 3i Atlas emergir de trás do Sol, ele estará na trajetória esperada ou terá mudado de curso de maneira que nossa física atual não consegue explicar? A verdade é que, independentemente do que descobrirmos, o 3 e Atlas já mudou para sempre nossa perspectiva sobre nosso lugar no universo. Ele nos lembra que somos parte de uma teia cósmica muito maior, onde objetos misteriosos podem ser mensageiros de civilizações distantes ou simplesmente evidência de que o universo é muito mais dinâmico e interconectado do que jamais sonhamos. Talvez seja meramente outro fragmento de gelo e poeira cósmica perdido no vazio. Mas e se representar algo infinitamente mais significativo? E se estivermos verdadeiramente confrontando algo concebido não pela natureza, mas por inteligência além da nossa compreensão, permaneçamos receptivos às possibilidades menos afinal. A mente aberta constitui sempre o primeiro passo rumo às descobertas mais extraordinárias. A jornada científica continua e os segredos do cosmos aguardam nossa decifração. Em poucos meses, saberemos se estamos sozinhos no universo ou se acabamos de receber nossa primeira visita oficial de vizinhos galácticos. A resposta está vindo em nossa direção a milhares de quilômetros por hora, e não há como fugir dela.